Isaías 1,19 diz: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês estiverem dispostos e ouvirem o Senhor Deus, vocês comerão o melhor desta terra. A palavra hebraica traduzida aqui por querer é estar disposto, é aceitar, é consentir. Quando você concordar com a palavra de Deus, quando estiver disposto a aceitar que a palavra de Deus é verdade, ao ponto de se render em obediência à palavra de Deus, você está somente na metade do processo. Somente na metade. Quando você concordar com a palavra de Deus, admitir que ela é verdade. Senhor, eu vou fazer isso. Isso ainda não te dá a bênção completa. É necessário fazer querendo fazer. Deixa eu explicar melhor. Quando fazemos o que fazemos querendo fazer, se entregando no fazer, a Bíblia Sagrada diz que comeremos o melhor dessa terra. Para viver também uma vida ministerial abundante é necessário querer, é necessário estar disposto. Querer é decidir com consciência, querer é decidir de verdade, de fato. Estar disposto a se entregar sem reservas, estar disposto a fazer sem segundas intenções. Existe um mistério revelado nesse texto para vivermos uma vida cristã abundante. O segredo é, se você quiser. Ah, pastor, eu quero. Não se precipite. Você deve estar pensando, eu quero. Será? Será que você quer a vida abundante e quer comer o melhor dessa terra? Ah, eu quero. Será? Lucas capítulo 1, versículo 17, diz assim: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu gosto de uma outra versão que eu tenho aqui, que diz assim: com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Um povo bem disposto. O que é ser bem disposto? É quando aprendemos a fazer qualquer tarefa com disposição. Fazer com alegria, fazer querendo fazer com satisfação, fazer de todo o coração, fazer com entrega. Amados, depois de dependermos radicalmente do Senhor Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, agora devemos conhecer um dos maiores segredos revelados na palavra de Deus, que é o mistério de viver uma vida abundante, uma vida cristã diária abundantemente. E como se obtém isso? Querendo fazer o que você faz. E a Bíblia diz, se você quiser, e estiver disposto em fazer o que você está fazendo, você vai comer o melhor da terra. E por que isso é importante, pastor? Isso é importante porque você está fazendo de todo o coração como ao Senhor. E aí comeremos o melhor da terra. Existe um fruto, um resultado, uma consequência daquilo que fazemos. Colossenses 3:23, a parte A de novo, por gentileza. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, bem disposto, querendo fazer. Porque querido, você sabe o que eu estou falando, você sabe. Quando você está numa empresa, num emprego, num trabalho, fazendo qualquer coisa, mas não querendo fazer, você faz, eu ia usar uma palavra horrível aqui, você faz porcamente. Conhece essa palavra? Você faz relaxadamente, você faz de qualquer jeito. Imagina o teu pai pede para você lavar o carro dele e você não quer lavar o carro. Você dá aquela enganada assim, pai, está pronto. A sua mãe pede para você, adolescente, arrumar o seu quarto. Mas você não quer arrumar o quarto. Você joga as coisas debaixo da cama, dá uma sapecada ali e diz, está feito. Porque você não quer fazer. Aí um dia um adolescente chegou da escola correndo e começou a limpar a casa, começou a ajudar a mãe, com uma disposição, com uma energia. A mãe falou, filha, o que está acontecendo? Não, filha, que um amiguinho da escola vem aqui em casa hoje à tarde. Agora ela estava bem disposta.
essa disposição de impressionar o amiguinho que iria estudar na casa dela, essa disposição, é mais ou menos isso que eu estou falando, que você tem que ter em relação a Cristo. Fazer para Ele com essa energia, com essa disposição. O resultado é ser recompensado pelo nosso Deus e Pai. O resultado é desfrutar das promessas de Deus. O resultado é comer o melhor dessa terra. A maioria de nós fazemos as coisas, mas se pudéssemos, não faríamos. Por isso muitos cristãos não recebem do Senhor a recompensa da herança, pois muitos querem fazer não querem fazer o que estão fazendo. Mas quando nós aprendemos a fazer com alegria, com satisfação, com um sorriso na face, de todo o coração, como ao Senhor Deus e não aos homens. Esses tempos eu fui almoçar num restaurante, uma comida deliciosa, uma comida simples, deliciosa. Passou um mês, eu fui novamente. E mesmo o cardápio, eu fui comer, eu falei, trocaram o cozinheiro. Aí eu chamei, conhecia o proprietário, falei, me diga uma coisa, você trocou o cozinheiro? Pois é, faz uma semana que veio um outro, aquele um teve que mudar de cidade, teve uma situação aí. Aí ele falou, mas por que você está perguntando? Eu falei, pela comida. O outro, primeiro, ele queria cozinhar. Ele fazia com zelo, ele fazia com amor, ele fazia com entrega. Esse que está cozinhando não quer cozinhar. Você sente no sabor da comida. Se nós sentimos no sabor da comida, imagina Deus. Imagina você fazendo algo para Deus e Deus assim, ei, o que você quer? Você imagina? Irmã, fala ou não fala? Irmã, você já fez uma comida querendo fazer, não já fez? E você já não fez uma assim, mais ou menos? E não é a mesma mão, não é o mesmo fogão, não é a mesma panela velha que faz comida boa, é tudo a mesma coisa. E o resultado é o mesmo? Não é. Não é. Isaías 1,19 novamente. Se estiverem dispostos, disposição, entrega, querer fazer com amor, vocês comerão o melhor dessa terra. Não importa o que, é o melhor dessa terra, como recompensa do nosso Pai. Saiba que você é um filho amado, minha irmã, você é uma filha amada. Saiba que você é eficaz e eficiente. Tudo que você faz prospera, diz a palavra de Deus. Saiba que você é protegido de Deus. Saiba que você já recebeu da parte de Cristo Jesus uma vida abundante. O melhor dessa terra é teu, pois você já tem em Jesus Cristo sim. Basta você dizer amém, basta você dizer eu estou disposto, basta você dizer eis-me aqui, basta você entregar, basta você se render, basta você colocar a agenda de Deus como superior à sua agenda. Meu Deus! Um terceiro conselho. O terceiro segredo aqui, muito importante, é saber como usar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos gente de fé, né? Crente é crente porque crê. Por isso que é crente. Marcos capítulo 9, 23, eu não vou falar sobre o contexto, você conhece o contexto. Ao que Jesus respondeu ao pai daquele menino que estava opresso por um demônio. Se o Senhor pode, porque o pai do menino disse, se o Senhor pode, faça alguma coisa. Ele falou para Jesus. Jesus responde, se eu posso, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê que Jesus pode. O quanto é possível para aquele que crê que Jesus pode? Tudo. A fé em Cristo Jesus é o elo que nos conecta com as riquezas do reino de Deus. Mas não são muitos os que sabem usar a fé. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz assim, há um só Senhor, Cristo Jesus, uma só, quantas fé existe? Quantos tipos de fé existe? Uma só fé. Só existe uma fé. Uma só fé. Isso significa que não existe fé para você comprar um carro,
para você prosperar. Não existe fé para você trocar de apartamento. Não existe fé para você passar num vestibular, não sei o quê. Não existe fé para isso. A palavra de Deus diz que existe uma só fé. E essa fé deve ser usada para um único fim. Que fim, pastor? Tá, eu tenho uma só fé. Essa fé eu tenho que depositá-la aonde? Em quê? Romanos 10:10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça. A fé é para crer no quê? Na justiça. E você sabe que a palavra justiça no grego é estado perfeito, estado aprovado por Deus, estado completo. Fé é para crer que a obra de Cristo Jesus te justificou, te perdoou, te purificou, te colocou num status, numa posição de justo, e você crendo nisso, que você tem uma nova vida, uma nova identidade, uma nova natureza, é a partir daí que se vive a vida cristã. Queridos, a vida cristã não é para você pegar um chapéu e vir na igreja mendicando, não. Ah, vim buscar uma bênção. Como buscar uma bênção se a tua Bíblia diz que você já é abençoado? Nós precisamos acabar com essas igrejas que vendem bênção. Sabendo que existe uma só fé. A fé é crer na justiça, no estado justo. Quando Deus foi visitar Adão depois que ele pecou, Deus diz assim: Adão, Adão, o que foi que você fez? Foi essa pergunta que Deus fez? Não. Adão, Adão, onde você está? Como assim onde você está? Eu estou no jardim. Não. Eu coloquei você numa posição chamada justiça, estado perfeito, estado aprovado por Deus. E você não está mais nessa posição. Você caiu dessa posição chamada justiça. E a Bíblia diz agora que com a fé eu creio para a justiça. O texto diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e não quem se havia perdido. O que foi que Adão perdeu? O lugar de justiça, a posição de justiça. Com o coração eu creio que estou na posição de justiça. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas emoções e paixões que nós. E ele orou num lugar chamado justiça, e por 3 anos e meio não choveu. Ele orou nesse lugar chamado justiça e choveu novamente. Quando eu creio que eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, eu posso abrir, eu posso fechar, eu posso ligar, eu posso desligar. Eu digo: Satanás, saia, ele sai. Seja curado e você é curado. Abundância dos céus sobre a minha vida, porque eu creio na justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Se pela fé Ele me guindou, Ele me colocou nessa posição de justiça, se eu sou aprovado por Deus, se eu fui justificado, a Bíblia diz: justificado pois nós temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas condenações tem na sua vida, meu irmão? Nenhuma condenação. Nós estamos no corpo de Cristo, estamos num lugar chamado justiça, e crendo que eu estou nesse lugar, eu tenho uma nova identidade, eu creio que tenho uma nova natureza, eu creio que eu tenho autoridade, eu creio que eu posso começar um ministério e desenvolver um ministério, eu creio que eu posso viver mais 1 ano no ministério, mais 2, mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, porque eu creio na justiça. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça. Você não tem alcançado o que você tem buscado alcançar, porque você está usando a sua fé errado. E quando você crê errado, o resultado é errado.